qual é a relação da torcida Ultras, torcida organizada da Lazio, de torcedores do clube italiano, com o período político, que foi extremamente abrangente, que foi extremamente influente no início do século XX, chamado de fascismo, que teve como seu principal líder o general Benito Mussolini. Assim, vamos contar um pouquinho dessa história. A torcida Os Ultras é um grupo de torcedores organizados que torcem para o Clube Lazio. O Clube Lazio como muitos sabem, é um grupo tradicional, é um clube tradicional da Itália, que fica situado na capital Roma e tem como seu principal rival o clube que recebe o nome da cidade. E eles possuem uma torcida chamada Os Ultras, que em um determinado momento, ou em grande parte da sua história, teve total ligação com um período político que é chamado de fascismo e que foi extremamente influente no início do século XX dentro do território italiano. Esta torcida teve alguns episódios, como a proliferação de cantos e a exibição de faixas dentro das arquibancadas, que são consideradas de cunho extremamente ofensivos, extremamente de forma ou outra racistas e que faziam ideologia ao fascismo, que foi um período que foi considerado influente na Itália, que era liderado por Benito Mussolini e que, assim como o nazismo, tinha o objetivo de fazer com que eliminassem todos aqueles cidadãos que eram considerados de origem mista, imigrantes que migravam na Itália naquele momento e que deveriam ser dizimados e expulsos do território italiano, pois, para Benito Mussolini, apenas aqueles que deveriam habitar a Itália são aqueles que, para ele, eram considerados cidadãos italianos puros. E, além disso, crianças que tinham determinadas enfermidades, por exemplo, mulheres que eram consideradas mulheres solteiras, entre outras coisas, deveriam ser dizimados, por muitas vezes mortos e também por muitas vezes serem expulsos do país. Esta era a ideia de Benito Mussolini, onde deveriam existir a ordem, o respeito também à pátria, mas não só como respeito, mas de forma ufanista, onde deveria brigar em si e derramar sangue acima de tudo pelo seu país, que eram pensamentos que naquela época eram proferidos por Benito Mussolini, que deu início ao chamado fascismo. O fascismo foi extremamente influente no território italiano dentre os anos 20 e os anos 30, e precisamente durante o período da Segunda Guerra Mundial, pois o mesmo, juntamente com a Alemanha, liderados por Adolf Hitler, com o chamado nazismo, e Hideyoshi Toshi, grande ditador japonês, formaram um grupo que era chamada de Tríplice Aliança, formados por Alemanha, Itália e Japão, mas que foram derrotados durante a Segunda Guerra Mundial pela chamada Tríplice Entente, formada por países como França, Inglaterra e a União Soviética, no qual os Estados Unidos, após alguns anos, entrou para esse grupo chamado de Tríplice Entente, primeiramente fornecendo comida, fornecendo armamentos,
mas depois entrou para valer durante a Segunda Guerra Mundial e, mais precisamente, em 1945, eles invadiram o território japonês e duas cidades importantes daquele território, que eram chamadas de Hiroshima e Nagasaki, foram extremamente dizimadas com a destruição da bomba atômica, no qual muitas pessoas foram mortas e a cidade e o território japonês foi devastado por completo naquele momento, e a Itália, com um regime chamado de fascismo, também foi extremamente prejudicada com a derrota durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os ultras têm total ligação por conta de apoiarem as suas ideologias através de cantos, com o uso de faixas nas arquibancadas e também as provocações a determinados grupos, como grupos de homossexuais e grupos ligados também a imigrantes, mais precisamente a imigrantes de origem judaica. Assim, esses torcedores por muitas vezes foram punidos de frequentar as arquibancadas, de exibir faixas, e durante muitos anos até foram extintos, e a sua torcida começou a perder força, no qual os outras voltaram, retornaram, voltaram, mas até o momento, segundo algumas informações que recolhi, os mesmos estão extintos e proibidos de frequentar as arquibancadas do Estádio Olímpico de Roma, casa da Lazio, e de frequentar outros estádios dentro do continente europeu e de outros continentes pelo mundo. Mas no qual podemos perceber essa total ligação, onde o futebol não é apenas futebol. O futebol integra aspectos relacionados à política, relacionados à sociedade e relacionada a outros parâmetros que permeiam a nossa história. Assim, os ultras, não só eles, mas outras torcidas, possuem total ligação com ideologias políticas e sociais.